Graça e paz, irmãos. Alegria poder mais uma vez estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Você já compartilhou essa transmissão aí nas suas redes sociais? Pega o seu telefone aí agora, por favor. Agora, antigamente a gente distribuía folheto, né? Agora a gente distribui links. Então, pega aí seu telefone, compartilha esse link, convida seus amigos aí para participar desse tempo aqui, em que nós vamos meditar na palavra do Senhor. Se você quiser abrir sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo, nós estamos fazendo a exposição no livro do Êxodo, e hoje nós chegamos ao capítulo 19 e 20 deste maravilhoso livro, e estes são os dois capítulos que eu vou expor nessa noite. Obviamente não vou ler todos os dois capítulos, essa é a sua tarefa de casa, a tarefa que você depois precisa cumprir em casa, ler todo o texto ao qual eu vou me referir, e vou citar algumas porções aqui, e fica para você a tarefa de lê-lo, para que você possa conferir se o que eu estou falando aqui é de fato o que o texto sagrado diz. Agora que você já compartilhou a transmissão, já compartilhou aí com seus amigos, Êxodo 19, nós vamos ler, para começar a nossa mensagem, os 6 primeiros versículos desse texto, que diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vou convidar você a curvar sua cabeça agora mais uma vez. Vou convidar você a fazer uma oração. Queria que você orasse por você mesmo, que você orasse por mim, que você pedisse a Deus que fale ao seu coração, ao meu coração, de tal maneira que a palavra que será exposta, proclamada, atinja a nossa vida, trazendo conforto, consolo, esperança, mas também corrigindo aquilo que nós pensamos equivocadamente, redirecionando os nossos passos para que nós sigamos na direção que o Senhor quer para a nossa vida. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor, que é cheio de glória e majestade, que fez obra extraordinária na história e está fazendo uma obra extraordinária na nossa vida. Nós lemos a Tua palavra, ó Deus, e agora nós precisamos da luz do Teu Espírito Santo para entender o que ela nos revela acerca do Senhor, de tal maneira que o nosso coração seja animado, seja confortado, seja corrigido, seja abençoado pela graça do Senhor, revelada em Cristo Jesus, através da palavra do Senhor, pela operação do Espírito Santo. Abra, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você está chegando hoje e essa é a primeira mensagem que você está ouvindo dessa série, essa é a 9ª mensagem dessa série que nós estamos expondo, o livro do Êxodo. E como eu sempre tenho feito aqui nessas últimas semanas, lembrar você que está aqui
que a personagem principal do livro do Êxodo não é Moisés, não são os israelitas, a personagem principal do livro do Êxodo, bem como de toda a Escritura Sagrada, é Deus. A Bíblia Sagrada é o livro que nos revela como Deus que criou os céus e a terra e criou todos nós, dirige a história e realiza na história o seu grande plano de redenção, que foi consumado em Cristo Jesus e que está caminhando para o desfecho final, quando Jesus voltar e encerrar toda a sua obra redentora e encerrar esta fase da história da humanidade, inaugurando novos céus e nova terra. Então, todas as vezes que você ler o livro do Êxodo, ao invés de ficar impressionado com Moisés, ao invés de ficar impressionado com os milagres, ao invés de ficar impressionado com a incredulidade do povo, que a gente gosta sempre de falar mal dos judeus, né, que são muito incrédulos, que não viram a mão de Deus agir, preste atenção em como Deus se revela. Esse é o propósito do livro. Apresentar Deus àquele povo e apresentar Deus a todas as gerações que viriam depois daquele povo, incluindo a nossa geração, porque nós muitas vezes, irmãos, pensamos que conhecemos a Deus, mas na verdade muitas vezes o Deus que você pensa conhecer não é o Deus que está revelado nas páginas da Escritura, é o Deus que você imaginou, é o Deus que você inventou, é o Deus que você criou à sua imagem, à sua semelhança, para atender aos seus anseios e aos seus desejos. E hoje, nessa sessão a que nós chegamos, que é também chamado de o livro da aliança. Se você pegar qualquer comentário bíblico, você vai encontrar essa consideração. Você que usa uma Bíblia anotada também vai encontrá-la. Capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 24 de Êxodo é chamado o livro da aliança, porque é a sessão do livro do Êxodo onde Deus celebra efetivamente a aliança com o povo de Israel e começa a transformar aquela massa de gente disforme, que antes não passava de um bando de escravos, em uma nação que tem uma missão, uma nação que tem um propósito, uma nação que foi estabelecida por Deus para ser luz entre as nações. Por isso, eu quero começar a nossa mensagem nessa noite lembrando de 3 palavrinhas que são muito importantes no livro do Êxodo e são muito importantes em toda a Bíblia. A primeira palavra é a palavra aliança ou pacto. Por que essa palavra é importante? Se você tem acompanhado as nossas exposições aqui no livro do Êxodo, você vai se lembrar que tudo que Deus fez lá no Egito para libertar o povo do cativeiro foi por causa de uma aliança que Ele, o Senhor, tinha feito com Abraão. Se você voltar lá no capítulo 2 de Êxodo, no verso 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, olha aqui que importante, lembrou-se da sua aliança com Isaque, com Abraão e com Jacó. Olha que coisa interessante. Quando Deus manda Moisés voltar para o Egito para libertar o povo do cativeiro, Deus manda Moisés dizer aos anciãos israelitas que estão no Egito que ele estava ali amando do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que ele libertaria o povo do cativeiro por causa daquela aliança. A palavra aliança, irmãos, a palavra hebraica berit, significa vínculo, elo, pacto, e na Escritura Sagrada ela traz essa ideia de um Deus que vem ao encontro das pessoas, celebra com elas um acordo, um pacto, estabelece a sua vontade, estabelece a sua palavra para abençoar. Primeira palavra, aliança. Segunda palavra importante no livro do Êxodo, e na Bíblia inteira, é a palavra reino. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Deus prometeu a Abrão, quando Abrão ainda era apenas um caldeu, idólatra, que vivia como todos os caldeus viviam e não conhecia a este Deus que se revela na Escritura Sagrada, o Senhor o chamou, e o Senhor disse para ele assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção.
Mais tarde, alguns anos depois, Deus de novo aparece a Abraão, chama Abraão para ir para o terreno aberto, e era de noite. Deus manda Abraão olhar para o céu e diz para ele: conta as estrelas do céu, se você puder contá-las, assim será a sua posteridade. E é curioso que o texto lá de Gênesis 15 diz que Abraão acreditou. Abraão creu nessa palavra e isso lhe foi imputado para justiça. Olha que coisa interessante. Quando Deus manda Moisés ir ao Egito para libertar o povo de Israel do cativeiro, Deus quer fazer daquele povo, descendência de Abraão, essa nação abençoada e que foi chamada por Deus para abençoar as nações de toda a terra. Ou seja, Israel naquele momento é a expressão visível deste reino de Deus, deste governo de Deus, pelo qual Deus se faz conhecido no mundo inteiro. Israel, assim como Abraão, foi chamado para tornar o Deus que se revelou a Abraão conhecido. O mundo não conhecia esse Deus. O mundo de Abraão era um mundo de muitos deuses, era um mundo politeísta. O Egito era uma nação politeísta, as pessoas adoravam inúmeros deuses que eles mesmos inventaram, mas Deus tira o povo do Egito para fazer do povo um reino, uma nação santa, um reino de sacerdotes. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então a primeira palavra, aliança. Deus libertou o povo de Israel do Egito por causa da aliança, do pacto, da promessa que ele havia feito. Segunda palavra, reino. Deus libertou o povo do cativeiro do Egito para fazer dele um reino de sacerdotes, uma nação e um povo que pertencia a Deus. E a terceira palavrinha é a palavra mediador. Nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus majestoso, é um Deus santo, é um Deus cuja glória vai além da nossa capacidade de compreensão, um Deus que é inacessível por causa da sua grandeza. Então, para relacionar-se com o mundo que ele criou, ele estabelece um mediador, alguém que vai ligá-lo com o povo. Eu creio que essa ideia vai ficar mais clara na medida em que a gente caminhar no texto. Capítulo 19, que nós lemos um trechinho de Êxodo, diz lá no versículo 10, que Moisés deve ir até o povo e dizer para o povo as palavras que Deus lhe havia dito. Conduzir o povo em uma cerimônia de purificação, porque esse Deus tremendo, glorioso, vai se manifestar sobre o Monte Sinai, e o povo poderá ouvi-lo através do mediador que é Moisés. Por que essas três palavrinhas, a aliança, o reino e o mediador, são importantes? Porque essas três palavrinhas, irmãos, são a síntese da mensagem que percorre a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Se você voltar lá em Gênesis capítulo 1, que é onde tudo começa, Deus criou o mundo maravilhoso e Deus estabeleceu no mundo o homem para ser o regente desse mundo, ou para ser o vice-regente desse mundo, para estabelecer o reino de Deus nesse mundo, para ser o mediador entre Deus e a criação. Deus fez um pacto com esse homem, mas você conhece a história, e por isso nós estamos aqui. Aquele homem que foi colocado por Deus como regente, aquele homem que foi colocado por Deus como mediador, aquele homem que foi colocado por Deus para estabelecer um reino e com quem Deus fez um pacto, quebrou o pacto, quebrou a aliança, e por isso foi expulso da presença de Deus. E aí Deus começa todo o seu plano de redenção na história, lá em Gênesis mesmo, no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, nós encontramos o que a teologia chama de proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho foi anunciado. E qual foi a mensagem? Deus disse para a mulher que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Desde então, a história da humanidade foi escrita por Deus para que o descendente da mulher
esmagasse a cabeça da serpente. De quem Deus estava falando em Gênesis 3,15? Deus estava falando em Gênesis 3,15 do Cristo, de Jesus, do mediador, que viria para estabelecer de maneira definitiva o seu reino. E olha como isso faz uma ligação extraordinária. Nós estamos em Gênesis, nós passamos em Êxodo e agora nós chegamos em Jesus Cristo. Marcos capítulo 1. Como é que Jesus começa o seu ministério? Marcos 1,15. Jesus diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus disse que veio a este mundo para estabelecer o reino de Deus. Em João 14,6, um versículo que todo crente sabe de cor, Jesus respondeu que eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz: eu sou o mediador. Eu vim estabelecer um reino, neste reino você só pode chegar a Deus através de mim, porque eu sou o mediador. E quando Jesus termina o seu ministério terreno, o seu ministério de humilhação, ele institui a Santa Ceia, da qual nós vamos participar daqui a pouco. E Jesus diz o quê? Enquanto ele institui a Santa Ceia, ele pega o pão, parte para os seus discípulos e diz: comei dele todos, isso é meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega o cálice e distribui entre os seus discípulos e diz: bebei dele todos, este cálice é o quê? É a nova aliança. Irmãos, a mensagem da Bíblia é uma só. E hoje eu quero tentar, com a graça de Deus, mostrar para você que Gênesis 19:20 não estabelece um modo pelo qual um pecador possa ser salvo, que seja diferente do modo pelo qual Cristo salva o pecador. Ou seja, pela fé em Jesus Cristo, você entra numa aliança com Deus, e Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, te leva à presença de Deus, e você passa a fazer parte do reino de Cristo, do reino de Deus. E esse é o tema que domina toda a Escritura. E por isso Êxodo 19 e Êxodo 20, eu tenho falado isso aqui muitas vezes, o livro de Êxodo inteiro, mas em particular hoje, que é a sessão que nós vamos ler, que nós vamos meditar, 19 e 20, é um texto extraordinariamente importante, porque neste texto Deus faz um pacto com Israel. Aquele pacto que Deus havia prometido fazer, e ele disse para Abraão: agora vai ser celebrado. Deus diz nesta palavra dita ao povo de Israel que ele vai transformar Israel numa nação, num reino de sacerdotes, numa nação santa. Deus diz que Moisés vai ser o mediador entre ele e Israel, e o próprio povo pede a Deus: Senhor, não fale conosco, mande Moisés falar conosco. A gente vai chegar lá. Assim, esse livro da aliança nos mostra de maneira extraordinária algumas características deste pacto que Deus faz com o homem, desta aliança que Deus faz com o homem, e desta aliança que nos conduz até a presença desse Deus e nos dá o privilégio de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje: cantar louvores ao Senhor, crendo que Ele está ouvindo os nossos louvores, que Ele está ouvindo as nossas orações, que Ele está falando conosco através da Sua palavra, porque Ele é um Deus que ao longo de toda a história cumpre a Sua palavra, cumpre a Sua promessa, e aqui, ao formalizar essa aliança com o seu povo de Israel, Deus está mostrando como Ele é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. Como Ele é um Deus que quer o melhor para a sua criatura. Como Ele é um Deus que intervém na história para mudar a história das pessoas. E a primeira característica, então, que eu queria chamar a sua atenção, acerca dessa aliança que Deus faz com o povo de Israel, que ilustra a aliança que Ele faz conosco, através de Cristo Jesus, é que a aliança sempre foi e sempre será uma iniciativa do próprio Deus.
Você prestou atenção porque você presta atenção todas as vezes que a gente lê a Escritura Sagrada. O texto diz lá em versículo 3 do capítulo 19, que quando o povo de Israel chegou no deserto do Sinai, em frente ao monte Sinai, eles se acamparam em frente ao monte. E Moisés subiu no monte. E quando Moisés subiu no monte, Deus chamou Moisés e falou com ele. Veja, meu querido, que essa é uma verdade extraordinária, clara na Escritura, como o sol que brilha ao meio-dia, num dia de inverno como hoje. Né? Viu como o sol hoje ao meio-dia estava brilhando assim, que não dava para esconder nada? Onde é na Escritura, eu pergunto para você, que você lê que um único homem buscou a Deus? O que você lê na Escritura é exatamente o contrário. Adão foi criado por Deus e colocado num lugar maravilhoso e se rebelou. Quem é que toma a iniciativa de buscar Adão depois da sua rebelião? Foi ele? Não, a Bíblia diz que ele se escondeu e Deus veio ao encontro de Adão e perguntou: Adão, onde você está? E é claro, irmãos, a pergunta é retórica, né? Deus sabia muito bem onde Adão estava. Deus queria, na verdade, que Adão se expusesse. Seguimos na história, o mundo cai numa decadência moral e espiritual nunca antes vista, intolerável, e o Deus vai atrás de um homem chamado Noé. E através de Noé, Deus resgata a humanidade. Passa o tempo e Deus, mais uma vez, vem ao mundo e chama um homem chamado Abrão. Depois, esse homem chamado Abrão tem um filho chamado Isaac, tem um filho chamado Jacó. Esse filho chamado Jacó é o escolhido de Deus, mas ele vale muito pouca coisa. Então Deus vai e encontra Jacó no vale do rio Jaboque e transforma a vida de Jacó. Depois Deus vem ao encontro de Moisés e chama Moisés. Depois Deus vem ao encontro de Josué. Depois Deus chama os juízes para libertar Israel. Depois Deus chama Saul. Depois Deus chama Davi. Depois Deus chama os profetas e depois Deus chama os apóstolos. Em outras palavras, meu querido, eu quero que você entenda, e eu espero que você entenda isso de uma vez por todas. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Que os homens não querem saber deste Deus da Escritura Sagrada. Os homens criam deuses. Como Calvino dizia, o coração do homem é a maior fábrica de ídolos que o mundo pode produzir. Os homens criam deuses conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, mas o Deus da Bíblia Sagrada, ninguém quer conhecer, ninguém quer relacionar-se com Ele, mas esse Deus é misericordioso, Ele é bom, Ele é justo, e Ele vem ao encontro do homem para transformar a vida desse homem, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ora, se você voltar lá em Êxodo capítulo 3, versículo 12, quando Deus encontrou Moisés lá no mesmo lugar, no Monte Sinai, lembra? Vamos lembrar da cena, nós estamos com o povo de Israel acampado no pé do Monte Sinai. Deus chamou Moisés no Monte Sinai. Quando Deus chamou Moisés no Monte Sinai para libertar o povo do cativeiro egípcio, Moisés ficou com toda aquela resistência. E Moisés diz: como que as pessoas vão acreditar em mim? Como que eu vou libertar o povo? E aí Deus diz assim no versículo 12: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que coisa linda. Moisés sobe no Monte Sinai porque Deus já tinha dito para ele: esse é o sinal de que eu vou libertar vocês. Depois de vocês serem libertos, vocês vão vir para esse lugar. Lembra que eu já disse aqui várias vezes que havia pelo menos duas rotas para sair do Egito e para ir para Israel, para a terra prometida? E Deus escolheu a rota que passa pelo Sinai, porque Deus tinha feito uma promessa. Deus disse para Moisés: vocês virão aqui nesse lugar, e neste lugar eu vou me encontrar com vocês, porque neste lugar eu vou fazer uma aliança com vocês, neste lugar eu vou começar um processo de transformação na vida de vocês. Olha que coisa linda! Essa aliança da qual Deus toma iniciativa é uma aliança para que nós, pecadores, tenhamos comunhão com Ele. Depois você vai ler o texto com calma. Moisés chegou no Monte Sinai, lembrando-se da promessa que Deus havia feito, e subiu no monte. E Deus falou com ele.
E Deus deu instruções a ele. E Deus disse para ele o que ele faria. E Deus anunciou para Moisés os seus propósitos, os seus planos. E Deus deu para Moisés os caminhos por onde ele queria que ele e o povo andassem. E olha que coisa extraordinária, essa aliança que Deus faz com o homem é o que a gente chama na teologia de aliança unilateral. Deus é o soberano, Ele estabelece as regras, Ele estabelece os limites, Ele estabelece os deveres, Ele estabelece os direitos, Ele faz as promessas, Ele faz as exigências, e nós apenas respondemos, como Noé respondeu, crendo, como Abraão respondeu, crendo, como Moisés respondeu, crendo, como Davi respondeu, crendo, como os profetas responderam, crendo, como os apóstolos responderam, crendo. E olha que coisa linda, você continua o texto, e o texto nos mostra que essa aliança que Deus toma a iniciativa de fazer, é uma aliança que se propõe a realizar uma obra maravilhosa na vida daquele que crê. Deus diz assim, no versículo 4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Olha que coisa linda, Deus está dizendo, sabe por que vocês estão aqui hoje? Porque eu fiz uma obra maravilhosa, porque eu libertei vocês do cativeiro, porque eu venci os seus opressores, porque eu levei vocês com asas, ou sobre as asas como a águia, porque eu fiz vocês chegarem até a mim. Pensa bem, irmão, vamos lembrar aqui de tudo que aconteceu desde que eles saíram do Egito, e como faltou água e Deus fez a água brotar da rocha, como faltou alimento e Deus fez o alimento cair do céu, como faltou carne e Deus mandou uma revoada de codornizes, como eles estavam diante do Mar Vermelho, impossível de ser transposto, o exército inimigo atrás, e Deus abriu o Mar Vermelho, e não só abriu o Mar Vermelho, como também destruiu ali naquele mesmo mar, pelo qual Ele salvou o povo, destruiu os seus inimigos. E agora Deus está dizendo, eu fiz isso, eu trouxe vocês aqui, eu ajuntei vocês, eu estou chamando vocês para uma vida nova. E olha que coisa linda, quando a gente chega no Novo Testamento, não tem nada diferente disso. Quantas vezes você ouviu Jesus Cristo dizendo, você leu, né? Você não ouviu, você leu, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para curar os doentes. Eu vim para juntar as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para dar a minha vida por vocês. Assim como Deus diz ao povo de Israel no pé do Monte Sinai, eu fiz. Eu libertei vocês, eu trouxe vocês com asas como a águia, eu trouxe vocês até mim. Jesus diz a mesma coisa. E já no fim do seu ministério, Jesus diz assim para os seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E eu designei vocês, para que vocês vão e para que vocês frutifiquem. Então, meu querido, primeira verdade que eu queria que você guardasse no seu coração, se você está aqui hoje, isso é uma obra da graça de Deus, que trouxe você aqui. Eu sei, talvez alguém te convidou, alguém insistiu com você que está assistindo pela internet, alguém compartilhou o link com você, um amigo seu disse para você, olha, assiste aí, participa aí, isso é um programa da minha igreja, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o Deus Criador dos céus e da terra, que dirige todas as coisas, que controla cada molécula da vida, que controla cada um de nós, é esse Deus que vem ao nosso encontro, que faz uma aliança conosco, que envia um mediador para nos levar a Ele, que é Jesus Cristo, que nos chama para fazer parte do seu reino. Esse Deus que chamou Israel é o mesmo Deus que continua chamando as pessoas até o dia de hoje. Que bom, querido, sabe por quê? Porque se fosse depender de mim e de você, nenhum de nós estaria aqui.
Se fosse depender da nossa iniciativa, como Israel estava no Egito, 450 anos, já sem saber ao certo quem eles eram, misturados com a cultura egípcia. Mas Deus não havia se esquecido deles. Deus não havia esquecido a promessa que tinha feito a Abraão. Deus não tinha esquecido que aquele povo tinha sido escolhido por ele. Deus não tinha esquecido que prometera a Abraão que dele faria uma grande descendência. Olha que coisa linda, você começa o livro de Êxodo dizendo assim, que o povo de Israel se multiplicou na terra do Egito, a ponto de encher o Egito. Por que o texto sagrado diz isso? Para que as pessoas logo façam essa relação. Deus prometeu a Abraão uma descendência farta, e Deus cumpriu essa promessa. Mas aquele povo agora não passa de um bando de escravos. O que eles vão poder fazer? E a resposta é óbvia, eles não vão poder fazer nada. Porque um escravo não se liberta, ele precisa ser libertado por alguém, então Deus vem ao encontro deles, Deus os tira do Egito, Deus os leva pelo deserto, Deus os faz acampar no pé do Monte Sinai, Deus está cumprindo as suas promessas, e Deus faz uma aliança com eles, porque Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que toma a iniciativa de nos buscar, é um Deus que toma a iniciativa de vir nos encontrar, é o Deus que toma a iniciativa de agir na nossa vida. E essa é a primeira verdade que eu queria que você guardasse no seu coração. A aliança de Deus é uma iniciativa dEle. É uma obra da graça dEle. É uma obra da bondade dEle. É uma obra da misericórdia dEle. Porque nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós éramos como ovelha desgarrada e Ele nos ajuntou. Nós vivíamos nesse mundo perdidos e desnorteados e Ele nos trouxe para fazer parte do seu reino. Segunda verdade, essa é uma aliança que transforma a vida. Uma coisa extraordinária nesse texto, meus irmãos, e que está revelada na Bíblia inteira. Não existe uma única pessoa na Escritura Sagrada que foi encontrada por Deus, com quem Deus estabeleceu uma aliança e que não passou por transformações profundas. E quando você lê o capítulo 19 desse livro de Êxodo, você vê que Deus agiu de tal maneira na vida daquele povo, que o libertou do cativeiro, mas não terminou aí. Sabe, irmãos, fazendo uma correlação, quando você recebeu a graça de crer em Cristo, e você se rendeu a Cristo como seu Salvador, e você confessou a Cristo como seu Salvador, como os irmãos fizeram aqui, alguns pela primeira vez, outros reafirmando a sua fé, esse foi apenas o primeiro passo de uma obra extraordinária que Deus começou a fazer na sua vida. Não é o fim, é o começo. E é o começo de um processo que pega pessoas que estão perdidas e faz delas um povo, pessoas que são escravas e faz delas filhos, pessoas que não têm Deus nesse mundo, não têm esperança nesse mundo e lhes dá esperança. E olha o que o texto diz. O texto diz que Deus pegou os escravos israelitas do Egito e decidiu fazer deles uma nação de adoradores. Deus diz: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês se tornarão o meu povo particular, vocês se tornarão um reino de sacerdotes, vocês se tornarão uma nação santa. Sabe, irmãos, a gente muitas vezes dá valor a tantas coisas nessa vida. É um carro, uma casa, uma roupa, tudo bem, essas coisas têm o seu valor, não vou negar. Mas quando eu leio na Bíblia, o Deus Criador dos céus e da terra, dizendo para o povo de Israel, um bando de escravos, vocês serão a minha propriedade particular. E algumas versões dizem assim: vocês serão o meu tesouro particular.
E por que isso é tão importante? É tão importante porque Deus emenda. E ele diz assim, porque toda a terra é minha. Olha que coisa linda isso. Deus está dizendo para o povo de Israel, toda a terra é minha. Tudo no universo é meu, mas vocês são a minha joia preciosa. Vocês são o meu tesouro particular. Vocês são meus de uma maneira que as outras coisas não são. Porque eu vou estabelecer com vocês uma relação pela qual vocês se tornarão instrumentos na minha mão. Deus usa duas figuras aqui, vocês serão um reino de sacerdotes. Só para, mais adiante a gente vai falar muito sobre isso. O sacerdote é aquela pessoa que tem a função de representar o povo diante de Deus. Então o que Deus está dizendo é que a partir daquele dia Israel seria os representantes dos homens diante de Deus. E sabe, irmãos, é exatamente isso que nós somos. Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9, que nós somos a nação santa, nós somos o sacerdócio real, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, que tem o objetivo de tornar conhecida a multiforme graça de Deus. Isso significa que as pessoas com quem você convive, que o mundo em que nós vivemos, só pode conhecer o Deus verdadeiro através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa proclamação, através do evangelho que nós conhecemos e que nós somos chamados para testemunhar. E se isso, irmãos, não é honra, o que pode ser honra? Então, o nosso Deus, o Deus que se revela aqui em Êxodo 19, em Êxodo 20, fez uma aliança que transformou eu e você de escravos perdidos, como Ele transformou Israel de escravos do Egito, em luz no mundo. Assim como Cristo fez conosco, que nos chamou, nos transformou e fez de nós sal da terra e luz do mundo. E por que nós, pela graça de Deus, como Israel, também pôde, pela graça de Deus, se transformar de escravos em instrumentos na mão do Senhor? Porque Deus mesmo veio ao encontro deles. Versículo 9 de Êxodo 19, diz assim: disse o Senhor, o Eterno, a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Que palavras foram essas? Moisés foi lá e falou para o povo: olha, Deus quer que nós façamos isso, isso e isso. E o povo respondeu assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés voltou no monte e falou: Senhor, o povo disse que vai fazer tudo que o Senhor falou. E Deus diz: então eu vou descer sobre esse monte numa nuvem escura, e eu vou falar, e o povo vai ouvir, para que o povo creia no que você disse em meu nome. Muitos comentaristas, eu acho muito interessante o esforço que as pessoas fazem para explicar o que aconteceu aqui no Monte Sinai, porque depois você vai ler o texto diz que sobre o monte desceu uma nuvem com fogo, relâmpagos, trovões, e a montanha incandesceu, e as pessoas dizem, era um vulcão, era não sei o quê. Irmãos, eu não preciso de nenhuma explicação geológica, ou nenhuma explicação natural. Eu posso simplesmente acreditar nesse Deus que trouxe todas as coisas do nada pela sua simples palavra, que Ele quis ali naquele lugar, não usar um vulcão, não usar uma tempestade elétrica, não usar uma tempestade magnética. Deus simplesmente desceu sobre o monte, e Deus estava dando um testemunho de que Ele estava fazendo uma aliança, e agora Deus está dizendo para o povo: olha, eu sou esse Deus, eu sou o Todo-Poderoso. E é curioso que quando Deus
vai preparar o povo para esse encontro tão espetacular, Deus diz: eu quero que você, Moisés, marque os limites ao redor do monte. Ninguém pode passar esses limites. Porque quem passar esses limites vai morrer. Talvez hoje a gente fique lendo esse texto e pensando assim: se eu tivesse lá, eu creria. Se eu visse essa glória de Deus, eu ficaria em paz. E aí, meus irmãos, sabe, eu não consigo deixar de lembrar de um dia, no fim do ministério de Jesus Cristo, que Jesus está se despedindo dos discípulos e falando que ele vai embora, mas que ele não vai deixá-los sozinhos, que eles não podem ir para onde Jesus vai agora, mas ele vai enviar o Consolador. E aí Filipe, sabe, Filipe e Pedro são aqueles discípulos que falam o que todo mundo está pensando, mas ninguém tem coragem de falar. É mais ou menos como os nossos estudos bíblicos, todo mundo está cheio de dúvida, mas ninguém tem coragem de perguntar, né? Porque vai aparecer o nome lá, né? Então, pergunte, não precisa ter vergonha de perguntar, não. Aí Filipe diz assim: Senhor, uma palavra tão piedosa, né? Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Lembra o que Jesus respondeu para Filipe? Jesus diz assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda está me pedindo para mostrar o Pai, você não entendeu nada? Quem me vê, vê o Pai. Agora olha que coisa extraordinária. Quem é o Pai? O Pai é aquele que desce numa nuvem escura sobre o monte Sinai, com trovões e relâmpagos e fogo, com vozes que atroam toda a terra, que faz o coração do povo tremer, e faz o coração do povo tremer tanto, que chega um momento que o povo diz: para de falar, Senhor. Não fala, porque se o Senhor continuar falando, nós vamos morrer. Chega. Fala, Moisés, não deixa Deus falar conosco. Aí eu vou lá para a carta aos Hebreus. E lá no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 3, falando de Jesus, está escrito assim: Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Outro dia eu preguei aqui sobre Apocalipse 1 e convidei você a parar de pensar em Jesus como aquele homem moído e pregado numa cruz. É por isso que nós, protestantes, não temos uma imagem de um crucifixo com Jesus na cruz. Porque aquela imagem te induz a esquecer-se que aquela fase do ministério de Jesus acabou. Ele veio a este mundo, ele se encarnou, ele se humilhou, ele se esvaziou, como Paulo diz na carta aos Filipenses, ele se fez servo, ele aceitou a morte, ele se humilhou e enfrentou a morte até a morte de cruz, mas agora ele subiu aos céus e está cercado de toda glória e majestade, e ele é a expressão exata da glória de Deus, e nele nós podemos conhecer o Deus verdadeiro. Mas como assim? Como eu posso conhecer o Deus verdadeiro? Lendo os evangelhos. Sabe, isso não é uma experiência mágica, isso não é uma experiência mística, isso é uma experiência para quem mergulha na Escritura Sagrada e lê a Escritura Sagrada e vê em Jesus Cristo esse Deus que é amor, esse Deus que toma a iniciativa de vir encontrar o pecador, esse Deus que opera na vida das pessoas e as transforma. Eu já disse aqui várias vezes, nós vivemos numa geração que quer ver milagres. Quando Jesus fez milagres nessa terra, Ele os fez para que todos soubessem quem Ele era, e agora você já sabe quem Ele é, e agora você tem que fazer, é crer nele, como Ele disse para Tomé, porque você me viu, você creu? Como é que é a continuação da frase? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa aliança tem uma terceira característica que eu quero chamar a sua atenção. É uma aliança fundamentada no amor. Capítulo 20. O capítulo 20 é o capítulo dos 10 mandamentos. Né? E eu acho muito curioso que as pessoas, em geral,
Leiam fiquei com Apocalipse na cabeça, né? Êxodo 20. Leiam os 10 mandamentos, e a ideia dominante das pessoas é assim: os 10 mandamentos foram dados para que, pela obediência, as pessoas fossem salvas. Quem obedeceu os 10 mandamentos será salvo. Irmãos, não existe ideia mais equivocada do que essa, para um leitor da Bíblia Sagrada. O próprio Pentateuco, que são os livros que Moisés escreveu, deixam claro que a intenção primeira dos 10 mandamentos não é estabelecer uma norma de conduta pela qual as pessoas chegarão a ser salvas. Pensa bem. Vamos lembrar aqui da história, rapidinho. O povo de Israel era escravo no Egito. A maioria deles não conhecia a Deus, mas Deus os conhecia, porque Deus tinha uma aliança com o pai daquele povo, chamado Abraão. Aliás, não era chamado Abraão, né? O pai daquele povo chamava-se Abrão. Abraão foi o novo nome que Deus deu para ele, quando disse: eu vou fazer você ser o pai de uma grande nação. Então, Abraão significa o pai de uma multidão. Aquela massa de cerca de 2 milhões de israelitas não conhecia esse Deus, ou a maioria deles não conhecia. Mas, como eu disse, Deus os conhecia. Então Deus os livra do cativeiro. Então olha só, primeiro Deus salva e depois Deus ensina. Entendeu? O povo que recebeu os 10 mandamentos já era um povo salvo. E agora Deus faz uma aliança com eles, e nesta aliança Deus estabelece uma lei, que é a lei que mostra como aquele povo que é salvo vai corresponder ao Deus que o salvou em uma relação de amor. Eu vou ilustrar isso para você, eu espero que eu seja claro. E eu vou usar uma ilustração que a própria Bíblia usa, que é o casamento. A maior metáfora da relação entre o homem e Deus é o casamento. Lá em Efésios capítulo 5, Paulo diz que o casamento é uma ilustração da relação de Deus com o homem, certo? Então a maneira como o marido ama a esposa deve refletir a maneira como Cristo ama a igreja. A maneira como a esposa obedece o marido deve representar a maneira como a igreja serve a Cristo. Então, vamos pensar aqui nessa igreja aqui que tem tantos casamentos. O último casamento que teve aqui, acho que foi do Emanuel, né? Então, quando os noivos chegam aqui, perante o ministro, e fazem aquelas juras de amor que você sabe, né? Na pobreza, na riqueza, na gordura e na magreza, na fartura e na pobreza, na saúde e na doença, né? Nunca vou te abandonar, nunca vou te trair, nunca vou te trocar, nunca vou te esquecer. Por que aqueles jovens apaixonados chegam aqui e fazem essas juras de amor? Porque eles já têm um pacto. Eles já entraram numa aliança. E quando eles fazem aqui os seus votos, é apenas uma explicitação da aliança que já há dentro do coração deles. Então, as promessas são ilustrações, ou são os limites pelos quais aquele pacto vai ser conhecido. Então, aquele jovem que ama e fez uma aliança com a sua esposa, diante da igreja, diante de Deus, diz para ela: eu nunca vou te trocar por outra. Eu vou cuidar de você quando você ficar velha, quando você ficar feia, quando você ficar gorda, quando você ficar pobre, quando você não for nada do que você prometeu que era. Porque eu empenhei a minha palavra. Porque eu fiz um pacto. Eu me comprometo em fazer essas coisas.
O que são os 10 mandamentos, irmãos? Eu não vou explicar cada um deles, obviamente, né? Porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Assim como os votos de um casamento são a expressão externa de como aquele casal vai mostrar a aliança que eles têm um com o outro, os 10 mandamentos são a expressão externa de como nós vamos mostrar o amor que nós temos pelo Deus que nos salvou. Para isso ficar mais claro, no livro de Deuteronômio, então eu já falei isso aqui, Deuteronômio é uma palavra grega, o nome do livro em hebraico não é Deuteronômio, é outro nome, que eu não me lembro agora, se não me engano não vou falar que eu não lembro, mas Deuteronômio significa a segunda lei, a repetição da lei. Por que Moisés escreveu Deuteronômio? Pensa bem, o que aconteceu no Sinai, aconteceu 3 meses depois que eles saíram do Egito, certo? 3 meses. No Sinai, Deus deu a lei. Deus mostrou e falou para eles como eles deviam viver. As pessoas que ouviram no Sinai, você lembra a história? A maioria delas morreu no deserto. Eles acamparam no Sinai, eles ficaram cerca de 1 ano acampados no Sinai. Saíram do acampamento do Sinai e foram para a terra prometida. Chegaram em Cades Barneia, que era a fronteira da terra prometida, e Deus mandou Moisés enviar 12 espias. Os espias foram lá na terra prometida e voltaram com um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar, com romãs que pareciam melancia. Voltaram com uma ideia extraordinária da terra, mas eles disseram, mas nós não vamos conseguir conquistar aquela terra, porque aquela terra está cheia de gigantes e de exércitos poderosos, e nós éramos como gafanhotos, e Deus não tem poder de fazer-nos conquistar aquela terra. Aí o que Deus fez? Agora vocês vão voltar para o deserto, e vão ficar 38 anos no deserto, para morrer todo mundo que saiu do Egito com mais de 20 anos. Só 2 homens vão sobreviver, Josué e Calebe. Nem Moisés, nem Arão, nem Miriam, nem ninguém vai pôr o pé na terra prometida. Então passou 39 anos do Sinai. Você acha que o povo lembrava de alguma coisa? Pouco, né? Então Moisés escreveu o Deuteronômio, a segunda edição da lei. E o Deuteronômio é um conjunto de discursos longos que Moisés fez para o povo lembrar da lei. E lá no capítulo 6 de Deuteronômio, nós encontramos um texto predileto dos judeus que se chama Shema. Shema é uma palavra hebraica que significa ouve. Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Essas palavras que hoje te ordeno, você ensinará aos seus filhos e a inculcarás neles. Você vai falar delas sentado, levantado, quando se levantar, quando andar, quando sentar para comer, o tempo inteiro. Esses mandamentos, você vai se lembrar deles. Mas presta atenção, o que está lá no prefácio dos mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, na minha modesta perspectiva, são as leis que regulam como você vai amar a Deus e como você vai amar o seu próximo. Porque a aliança de Deus conosco não é uma aliança baseada na obediência. Sabe por quê? Porque você não é capaz de obedecer. Historicamente e teologicamente, os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. A primeira tábua tem os deveres para com Deus. Primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento e quarto mandamento. Como é que você vai mostrar o seu amor para Deus? Primeiro mandamento, não tenha nenhum outro Deus antes do Senhor.
Nem o dinheiro, nem a esposa, nem o filho, nem o carro, nem a casa, nem a igreja, nem o pastor, nem ninguém pode vir na sua vida antes de Deus. Você nunca deve tentar enclausurar Deus numa imagem que você construiu na sua mente, porque Deus é muito maior do que isso. Então nunca tente encapsular Deus, aprisionar Deus na sua ideia dele, deixe que ele se revele na sua palavra. Não faça imagens dele, nem mentais, nem físicas, nem de escultura. Nunca use o nome de Deus em vão. A expressão literal ali, não jure em nome de Deus, ou seja, não chame Deus para testemunhar em seu favor, se a sua vida não corresponde ao que você fala. Então, se você fala uma coisa e vive outra, nunca diga, eu faço isso porque Deus é o meu Senhor. Lembre-se do dia de sábado. Sabe o que isso significa? Não é que você tem que ficar contando quantos metros você anda no sábado, quantos quilos você pode carregar, se você pode ver um jogo de futebol, se você não pode ver um jogo de futebol, se você pode ir na casa da sua sogra, não devia, mas pode. Não é isso. Lembrar do dia de sábado é lembrar que o único que pode trazer refrigério para a sua alma é o Senhor. Santificar o dia de sábado é saber, eu não vou buscar paz, eu não vou buscar alegria, eu não vou buscar descanso na minha vida em outra coisa. Não é o dinheiro, não é a segurança, não é a carreira, não é o diploma, não é a esposa, não é o filho, não é o pai, não é a mãe. Deus é o meu descanso, e eu amo a Deus e mostro o meu amor por Deus quando eu abro mão de tudo por Ele. Por isso Jesus, durante o seu ministério, diz assim: quem não me amar mais do que ama o seu pai, do que ama sua mãe, do que ama seu filho, do que ama sua filha, não pode me seguir, não é digno de mim. Ou eu sou tudo, ou eu não sou nada. É isso que significa, e Deus está dizendo, olha, eis aqui os mandamentos que eu te dou, eis aqui as palavras. Primeira coisa que você precisa para manter essa aliança, me ame de todo o seu coração, me ame com toda a sua força, faça de mim o seu único tesouro, faça de mim o seu único bem. E a segunda tábua, que é a tábua que traz a lista de deveres para com o próximo. E por que tem uma lista de deveres para com o próximo? Sabe por quê, meu irmão? O amor que você tem por Deus, que é imaterial, sabe? Ninguém pode ver o valor que você dá para Deus. Pode? Não pode. Ninguém pode ver se você descansa mesmo em Deus ou não. Não pode. Ninguém pode ver, ou muito pouca gente pode ver, se o que você diz é o que você vive, ou se tem alguma outra coisa no seu coração antes de Deus. A gente não pode ver isso aí cada um sabe de si, mas eu posso ver. Como você lida com o seu próximo? Por isso João, lá na sua carta, diz assim, que você não pode amar a Deus a quem você não vê, se você não amar o seu próximo que você vê. E como é que eu amo o meu próximo? Está aí a segunda tábua da lei. Começa dentro de casa, honra o seu pai e a sua mãe. Primeiro campo missionário de qualquer crente é a sua casa. Não adianta nada ser presbítero, diácono, pastor, bispo, arcebispo, cardeal, primaz, chefe das mulheres, chefe da música, chefe do sei do quê, se lá na sua casa você é o cão, é o filho desobediente, é a mulher rixosa, é o marido que não cuida da sua esposa, é o pai irresponsável com a educação dos seus filhos. Quando Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo como ele deve cuidar das mulheres idosas da igreja, Paulo diz assim, primeira coisa que você vai fazer é investigar, essa mulher tem parente na igreja? Tem parente na igreja, então os parentes dela que cuidam dela, porque se os parentes dela não cuidar dela, não vale nada esses infelizes. Não foi isso que Paulo falou? Trocando em miúdos assim? O crente que não cuida da sua mãe, da sua avó, negou a fé, é pior do que o descrente, porque fala uma coisa e faz outra. Depois você não causa nenhum dano ao seu próximo. E aí eu ponho todos os outros 5 mandamentos. Não cause dano à integridade física do seu próximo. Não cause dano aos relacionamentos do seu próximo. Ou seja, não matar, não adulterar. Não cause dano ao patrimônio do seu próximo, não furtar.
Não cause dano à dignidade, ao caráter do seu próximo. Não diga falso testemunho. Não cause dano à privacidade do seu próximo e à sua própria privacidade, cobiçando o que é dele. Deixe o que é dele com ele e o que é seu com você. Então Deus está dizendo assim, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. E o fundamento dessa aliança, a base dessa aliança é o amor. E o amor tem duas esferas. O amor por mim e o amor pelo outro. Se você amar a mim e se você amar o outro, nós vamos caminhar juntos. Mas se você não me amar e não amar o outro, nós não podemos andar juntos. Para você não ter nenhuma dúvida de que é isso que significa, certa feita, um líder religioso perguntou para Jesus, Senhor, como o Senhor resume toda a lei? E Jesus diz assim, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 19. Toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Jesus não falou assim, os 10 mandamentos, ou um pedaço da lei, um pouquinho do que Deus quer, é isso. Não, Jesus disse assim, toda a lei. Porque a aliança de Deus conosco, irmãos, não é uma aliança em que você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Não, Deus faz a parte inteira. O que você faz é apenas corresponder ao amor que libertou você. Para isso ficar mais claro ainda, se você for lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo usa uma metáfora muito interessante. Ele diz assim que a lei foi o aio que nos conduziu a Cristo. O que é isso? O que é um aio? Aio é uma palavra grega. A palavra grega é a palavra paidagogos. Pedagogo. Pedagogo é a junção de 2 palavrinhas. Paidel, que é criança, e o verbo ago, que é conduzir. O pedagogo é aquele que ensina a criança. Paulo está dizendo que a lei é o pedagogo que nos conduz a Cristo. Sabe por que a lei é o pedagogo que nos conduz a Cristo? Porque eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio os 10 mandamentos, eu penso assim, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E eu penso assim, já furei. Muitas vezes eu gosto mais da minha esposa do que de Deus. Gosto mais dos meus filhos do que de Deus. Gosto mais do meu trabalho do que de Deus. Mesmo eu sendo um pastor, se eu gostar mais do meu trabalho do que de Deus, eu sou um idólatra. E para você não ficar nenhuma dúvida com isso, eu vou só ilustrar isso mais um pouquinho. Certa feita, um jovem piedoso chegou perto de Jesus e disse, Mestre, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus, que não é bobo nem nada, disse para ele assim, você conhece os mandamentos? E o que ele respondeu? Não só conheço, como obedeço desde que eu sou pequenininho. Aí Jesus disse, então tá bom, maravilha, só falta uma coisa, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Muita gente lê esse texto e acha que o problema do jovem era o dinheiro, não é dinheiro, irmãos. Jesus começou a fazer um teste com aquele jovem. Vamos começar o teste pelo primeiro mandamento. Você obedece os mandamentos? Obedeço. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Primeira prova que eu requero de você é para você mostrar que você obedece os mandamentos. Quem é seu Deus? É o dinheiro ou é o Deus que você diz que serve? E o que o texto diz? Que o jovem que tinha muitas posses foi embora triste. Porque o Deus dele não era o Deus de Israel, era o dinheiro. Ele achava que obedecia a Deus, mas não obedecia porque, na verdade, ninguém obedece. Então, se você quer andar com Deus, o que você precisa é amar a Deus. Porque se você amar a Deus de verdade, você não vai ter nenhum Deus antes dele.
Você não vai fazer imagens dele, nem na sua mente, e nem de madeira, ou de ferro, ou de bronze, ou do que quer que seja. Você não vai falar do nome de Deus de maneira irresponsável, sem que as suas palavras correspondam à sua vida. Você vai segurar a sua língua para não invocar a Deus como sua testemunha quando você sabe que está fazendo uma coisa errada. Você não vai depositar sua esperança em outra coisa senão Deus. Você vai santificar esse dia sagrado em que você exercita a sua dependência de Deus. Você vai amar o seu próximo, começando pelos seus pais, e depois velando para que você não cause dano à integridade física, não cause dano à moral, não cause dano aos relacionamentos, não cause dano a nada do seu próximo. Pelo contrário, você vai cuidar dele, você vai amá-lo, você vai ajudá-lo naquilo que ele precisar de você. E é claro, nenhum de nós vai fazer isso perfeitamente. E todas as vezes que nós falharmos em fazer isso, ou seja, todo dia, você vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, eu falei mal do meu vizinho, eu tratei mal minha mãe. Eu pensei que o dinheiro era mais importante do que o Senhor. Eu achei que se eu tivesse mais saúde, mais conforto, eu seria mais feliz, e não se eu tivesse mais comunhão com o Senhor. Minha vida não mostra que eu tenho compromisso com o Senhor, porque eu falo uma coisa e faço outra. Então, Senhor, me perdoe. E você começa de novo. Como diz aquela anedotinha do sujeito que fez uma oração, assim: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu não falei mal de ninguém, hoje eu não causei dano para ninguém, hoje eu não adorei nenhum falso Deus, hoje eu não pensei nada pecaminoso, mas agora que eu acabei de acordar, e eu vou levantar, eu preciso da sua misericórdia. É assim, todo dia é assim. E que bom que nós temos um Deus que tem prazer na misericórdia, que tem prazer em perdoar. Último lugar, essa aliança é uma aliança que requer um mediador. Irmãos, quem é que pode falar com esse Deus tremendo que se manifestou no Sinai? Eu? Eu não. O último lugar que eu queria estar era no Sinai. Sabe, ver aquela nuvem escura, trovões, relâmpagos, clangor de trombeta. Sabe, a impressão que eu tenho, o que o texto me sugere, é que as pessoas ouviam rumores, ouviam vozes, ouviam sons, ouviam trovões, mas eles não sabiam direito o que era aquilo. O texto apenas diz que eles ficaram aterrados, que eles ficaram amedrontados, que eles ficaram estarrecidos, eles estremeceram, eles se apavoraram. E lá no versículo 19, o povo disse assim: fala-nos tu, Moisés, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Está aqui lançada a base de uma verdade maravilhosa. Todos nós precisamos de um mediador para nos fazer ouvir a voz de Deus. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é grandioso. A presença de Deus abala os céus e a terra, a presença de Deus destrói tudo por onde Ele passa. E lembra, numa certa ocasião, Moisés teve a ousadia de falar: Senhor, me mostra a sua face. E o que Deus disse para Moisés? Ninguém vê a minha face e sobrevive, Moisés. Mas eu vou te colocar na rocha. Olha, vou te colocar na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Eu vou te colocar na rocha e eu vou passar. Sabe, não me pede para explicar isso que eu não sei. Eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Como que vai ver pelas costas? Deus não tem costa, Deus é um ser espiritual. Mas Deus está falando com Moisés em categorias que ele era capaz de entender. E ele está dizendo: você não pode me ver, Moisés. Mas olha que coisa extraordinária, quando você chega no Novo Testamento, Jesus diz para Filipe, volta para Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai.
E você lê João capítulo 1, e João capítulo 1 diz que em Jesus Cristo nós vimos a glória do unigênito de Deus. A glória de Deus resplandeceu no rosto de Cristo para que nós fôssemos iluminados. Sabe, querido, o eterno Deus quer ter uma relação conosco, mas Ele é santo, Ele é justo e Ele é íntegro, então Ele precisou vir, se fazer homem, se fazer como nós, para que nós pudéssemos contemplá-lo aqui na nossa perspectiva, e para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, e para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos servi-lo, para que nós pudéssemos amá-lo, amando a Cristo. Por isso Paulo diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Assim como Moisés foi o mediador entre Deus e Israel, Jesus é o mediador entre Deus e nós, e Moisés era o que a gente chama na teologia de tipo, uma representação de Cristo. Cristo, ou Moisés está para Cristo na mesma posição. Pecadores que não podem falar com Deus, falam com Deus através de um mediador. Por isso é que quando você ora, você termina a oração falando assim, em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu já expliquei isso aqui muitas vezes, né? Porque você não pode falar com Deus. Deus não vai te ouvir. E se Ele te ouvir, e quando Ele te ouvir, Ele te ouvirá por causa de Jesus, que é o mediador. Conclusão de tudo isso. Primeira conclusão, seja agradecido. Sabe, esse Deus maravilhoso é o Deus que está aqui. E por que nós não fomos fulminados? Porque Deus se relaciona conosco através de Jesus Cristo, que é o mediador. Seja santo, porque esse Deus que é santo quer que você seja santo. Seja útil, porque esse Deus que usou Israel quer usar você. E uma palavra final para quem está desanimado, para quem está desconfiado, para quem está achando que depende da sua força, da sua fidelidade, da sua santidade, da sua justiça para chegar a Deus, e está cansado, está sobrecarregado, porque não consegue ser o que acha que deve ser, não consegue fazer o que acha que deve fazer. Aí eu lembro que Jesus disse para as pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas, e se você ler o contexto ali, quando Jesus chama as pessoas cansadas e sobrecarregadas, Jesus não está falando de problema financeiro, não está falando de problema de família. Jesus está falando para pessoas que estão cansadas de tentar obedecer à lei e não conseguem obedecer à lei, de tentar seguir os critérios lá dos mandamentos judaicos e não consegue, porque é impossível, porque a lei não foi dada para ser o caminho que nos leva a Deus, mas o caminho que nos leva a Cristo. E quando eu reconheço a minha incapacidade e eu olho para Cristo e eu digo, Cristo, eu não consigo. Jesus diz, vem a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Puseram um fardo pesado demais nas suas costas. Inventaram 1000 regras para você obedecer, que você não consegue obedecer. Disseram para você que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro, para você poder agradar a Deus, e você não consegue ser. E você vive uma vida mentirosa, porque você finge que é, quando na verdade você não é. Você se veste com uma roupa de santo, mas por dentro você está podre. Jesus diz assim, vem a mim. Vem a mim, e eu vou tirar esse jugo das suas costas. Mas eu não vou te deixar sem jugo nenhum, eu vou colocar o meu. Sabe o que é jugo, né? Jugo é aquela canga que dirige o boi. Jesus não diz, você vai ser um boi sem dono. Não, você agora vai ser um boi meu. Eu vou te guiar. Mas sabe, o meu jugo é suave. Porque o meu jugo é fundamentado numa única coisa. Me ame. Porque se você me amar, eu vou ser seu e você vai ser meu. E aí, só para terminar, volto no casamento. Você quer uma coisa mais harmônica, mais bonita do que um casal apaixonado? Faz tudo, lava a louça, fala baixinho. A melhor ilustração que eu já ouvi falar desse
Casal apaixonado é assim. Você já tentou ouvir a conversa de um casal de namorados? O casal de namorado deve ser igual morcego, né? Fala numa frequência que só eles ouvem. Porque você chega perto e está assim... E entende tudo, né? Depois que casa, começa a gritar. Está surda? E aí alguém sintetizou isso de uma maneira linda. Disse assim: corações apaixonados falam baixinho, porque eles estão em sintonia. Na medida em que você perde a sintonia, você tem que começar a gritar. Se você ama a Deus de verdade, seu coração está em paz com Ele. Ele não precisa ficar dando 1000 regras para você, porque você o ama. E assim como o marido apaixonado leva o café para a esposa na cama, lava a louça sem ela pedir, desliga a televisão na hora do jogo porque ela quer assistir a série de romance, que é sempre a mesma coisa, mas jogo também é a mesma coisa, então faz diferença, né? E há harmonia. Há harmonia em quem ama a Deus. Que Deus nos dê a graça de fazer parte dessa aliança. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco em Cristo. Que o nosso coração desfrute dessa aliança. E nós tenhamos paz em Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.